E sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vamos falar sobre direito sistêmico, né? Foi através desse assunto que fez com que eu fizesse e concluísse o curso da constelação familiar e me trouxe mais confiança de trabalhar com essa facilitação, né, de ser uma consteladora de família que ele entra no poder judiciário. Quando não estamos no nosso adulto, perdemos um pouco o sentimento, que é natural, né? Mas quando conversamos como adultos e escutamos como adultos e poder compartilhar da mesma maneira como adultos, cada um, né, consegue passar alguma informação. O que é o objetivo da constelação, entender isso me trouxe a confiança. Cada vez mais eu tenho a certeza, né, que ajuda muitas pessoas. Mas fica ali que vocês vão entender o que ela tem a dizer. Porque muita gente às vezes não quer, né, essa técnica, né? Embora seja tão difícil para nós estarmos no adulto pleno, só me sinto, ela diz isso, à vontade de falar com pessoas que estejam no adulto, naquele momento. Pois assim estamos centrados em nós. Quando não estamos no nosso adulto, nós perdemos um pouco no sentimento, que é natural e que faz parte do nosso humano. Mas quando estamos no nosso adulto, conversamos como adultos, sabemos olhar como adulto, e principalmente como todo, né, para o todo, e temos a consciência do que melhor nos faz sentir. Polêmica, né, está vedada sobre as constelações familiares, e que é colocado no direito sistêmico. Mas uma coisa nós temos certeza: nós pertencemos a uma família. E se pertencemos com ela, nós parecemos com a nossa família. Nós, nos trejeitos, no caminhar, nos gostos. E as constelações com sua seriedade, gente, que é o que próprio Bert trouxe para nós, né? E que tem fatos, né? É cientificamente comprovado. Tá? Então, a constelação familiar é uma ciência. Repetições, falando sobre isso, repetições nós temos de nossa família, né? E uma explicação da própria ancestralidade, diferença de amaranhados, ou seja, lealdade à sua ancestralidade. Intimizar e poder usar as constelações familiares, ou seja, a ligação das constelações familiares estão muito além de qualquer coisa que possa ser explicado dentro da religiosidade, gente. Então, ela não entra na religião, tá? Ela não é uma mediunidade, espiritismo, não tem nada a ver com isso, né? A gente tem que saber o que é a constelação familiar. Existem coincidências em algumas coisas, né? Que ligam as pessoas às constelações familiares.
Assim como várias coisas, em várias coisas, né, essas coincidências. Não é generalizado. Ou seja, digamos que eu sou numeróloga e para aplicar a constelação nisso. Como essa advogada, ela mora no Rio de Janeiro, para a gente entender um pouquinho, algumas pessoas também, né, em alguns ambientes, ali já entra um pouquinho da constelação familiar. Ela quer aplicar essa técnica lá no Poder Judiciário do Rio de Janeiro, né? E naquele local, né, não permite, devido à ancestralidade daquele local. Lembra que eu falei que a gente pertence a famílias, nos seus trejeitos, né, no seu caminhar, nos seus gostos. E no Rio de Janeiro é o lugar mais difícil de se aplicar a constelação familiar. É super fechado. O campo é fechado. Mas é diferente de São Paulo, é diferente do estado do Paraná, é diferente da Bahia, onde em 2012 um juiz, Sam Storch, trouxe, né, essa ferramenta. Agora, o que até nos Estados Unidos, tanto é que ela veio da Alemanha, já veio dos Estados Unidos. Bert Helling trouxe alguma coisa na tribo Zulu da África, né? E devido a algumas opiniões, né, que empregava lá dentro daquele país, ele até foi expulso. Divide alguns questionamentos de algumas mudanças nesse país. Quem lê a bibliografia de Bert Hellinger, eu vou falar amanhã sobre a bibliografia, ele fala de tudo que ele passou para chegar na constelação familiar. Né? Agora, colocar que a constelação familiar ela é demoníaca, né? Querer generalizar que a constelação familiar é algo sem nenhuma cientificidade. Não é verdade, né? Que está longe de empregar coisas do mundo moderno. Que está ligado a incesto e um estrupo ou coisas consideradas sem éticas, sem moral ou sem aceitação geral com a sociedade como um todo, e querer fazer com que as pessoas continuem ignorando coisas do mundo moderno atual. Não é verdade, tá? Na realidade, quando o mundo é o mundo, né, gente? As pessoas que pensam por si só, né? As pessoas que tomam consciência de determinar coisas começam a ser penalizadas por outras tantas. Porque trazer a consciência a todos não é uma tarefa, uma coisa bacana. Sócrates foi punido por querer dar consciência aos seus estudantes. À medida que você traz consciência a uma comunidade, ou você traz algo novo, obviamente que queremos ter vários motivos para que isso não possa ser visto. Reserva de mercados, sensionização de núcleos observados por aquilo, medo, mudança e conforme que se lá está falando, mudança de paradigma. E o que é mais importante, né? Mais importante, as coisas básicas
né, não são vistas. Formação. Constelação não é para qualquer um e para qualquer lugar. Basta você mudar o paradigma de onde ela pode ser mudada. Diversas modalidades que podem ser aplicadas ou não no Poder Judiciário. Postura de exercício da magistrativa diante de uma audiência. Mas cada um em sua comarca, né? Rio de Janeiro já não aceita, mas São Paulo, Bahia, Paraná são diferentes. Ou seja, não presencial, mas sim de outra forma. Melhor do que isso, conseguindo mais de 50% de acordo utilizando um novo método. A metade entra em acordo com essa técnica. Nós podemos aplicar ou não da nossa forma, se estamos atentos a todos os ensinamentos, né, que Bert coloca, mas cada um vai encontrar a sua metodologia, gente, porque é claro que você não vai levar, né, eu não sei quem conhece a constelação, quem fez a constelação, o que está começando a conhecer o que é a constelação no Poder Judiciário, né, entender um pouquinho e respeitando, né, essa técnica cientificamente comprovada, porque eu vejo que toda vez que eu abro a minha live, sempre tem alguém, alguma coisa, né, mencionando algo, generalizando, punindo algo que nem sabe do que se trata. Porque se soubesse, não falaria isso. É ou não é? E mais do que isso, né? É claro, mas que já se tem uma formação para isso. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer, gente. Tem que ter formação para isso, né? A gente tem até TCC, hoje tem até pós-graduação em constelação familiar, é o que eu estou fazendo. Eu sou formada e estou fazendo uma pós agora, né, em constelação familiar. Então, ela não é terapia, não é psicologia, ela é consteladora. Eu sou consteladora em constelação familiar, que é uma nova forma dentro, e vocês vão entender um pouquinho, fica ali, entende, né? Se vocês são tão adultos, né, de forma que conseguem ouvir, é para vocês. Mas isso não acontece somente, né, do constelador, né, de saber. E está existindo uma guerra formada sobre isso, né? Ou seja, a psicologia através das constelações familiares, né? O grupo usando de forma antagônica as práticas das constelações. Mas isso não acontece somente nos, né, contrato da psicologia, essas guerras, né, e no direito. Desde quando o mundo de diversos sistemas se tem guerras. É ou não é? Como seres pensantes não somos iguais. Mas agora separamos o joio do trigo. E tratamento de cada ensinamento, né? Cada um tem um tratamento de ensinamento, cada um tem que respeitar essa norma. Então, assim, eu não sou psicóloga, eu não posso usar isso achando que eu sou psicóloga. E mesma coisa, a gente pede respeito para quem tem constelação. Um psicólogo não pode usar essa técnica, ele tem que fazer uma formação para entender essas novas formas de trabalho. Tanto é que, se a pessoa está em tratamento com um psicólogo, não pode usar essa técnica, né? Entende? Vice-versa também. Ninguém é obrigado a fazer a constelação. Outra coisa que deixando bem claro, ninguém é obrigado a fazer constelação familiar, gente. Ninguém também é obrigado a acreditar
né, nessa técnica. E mais do que isso, no âmbito do direito, ninguém é obrigado a fazer qualquer sessão, né? Ninguém está obrigando nada aqui. Eu abro minhas lives, quem quer ver, quem faz, quem conhece, agradece o final, né? Fica aqui. E ninguém é obrigado a fazer a constelação no âmbito da sua audiência também, né? Como trazem ela no campo do judiciário, no poder judiciário de cada comarca, né? Que é aceita como tal. Ninguém é obrigado. Ela escolhe se quer ou não, tá? Ninguém é induzido, gente. Ninguém é induzido. Ninguém é forçado a nada. Então, a primeira ordem de ajuda de Bert Hellinger: você não ajuda quem não quer ser ajudado. Olha só, a primeira ordem de Bert Hellinger, né? Quem não lhe pediu ajuda, principalmente. Você não é salvador, nós não somos salvadores. E ninguém, né? Ninguém salva ninguém. Então a gente tem que ter uma postura de humildade como adultos, né? Uma conversação como adultos, ouvir como adultos, né? E ver a situação de qualquer coisa. Digamos, perguntar sobre religião, né? A base de fé, trazer isso para a constelação. Isso não é uma fé, isso não é espiritismo, isso não é mediunidade, isso não é, sabe? É uma técnica, uma ferramenta diferenciada. Compreende? Então a gente tem que separar as coisas, porque às vezes é até perigoso, né? Falar assim, olha, faz uma técnica aqui. Eu faço uma oração porque eu gosto de fazer uma oração antes de começar, mas eu não prego uma fé, uma religiosidade no meio. Entende? Medo, gente. O medo, né, é inerente ao ser humano. E quando eu não tenho a capacidade de ouvir o outro, eu não me dou a oportunidade de ser tocado pelo conhecimento alheio. E quando eu não me dou a oportunidade de ser tocado pelo conhecimento alheio, eu me concluo ser o dono da verdade absoluta. E as relações permeadas à verdade absoluta são chatas. E passamos a ignorar o outro, né? Digamos que a ciência, a constelação familiar e a justiça. Agora, vamos colocar dentro isso daí. Digamos a ciência, né? A pandemia. Vou começar a entrar num mundinho onde eu gostaria que vocês entendessem. A ciência, pandemia, a gente está vendo que está tendo mais, né, coisas vindo aí, que pode surgir, já tem na Índia lá uma nova pandemia. A gente sabe o que aconteceu aqui, né? E a vacina, né, para que a gente pudesse se proteger desse vírus. Só que a ciência, ela correu atrás. O que era para ser em 10 anos, eles conseguiram fazer em 1 ano a vacina, né? E mesmo assim, né, para salvar a humanidade. Se não tivesse a ciência, talvez a gente tinha morrido, todo mundo já. É ou não é? Então, a ciência, ela faz o que pode também, né? E mesmo assim, algumas pessoas também faleceram. Mesmo com a vacina, alguns infelizmente partiram, né? Quem passou por isso sabe como foi difícil, né? Ainda se tem traumas através disso, né, gente? Então, a gente não quer questionar a ciência, pois não sei nada de vacina, eu não conheço nada de vacina. Você conhece de vacina, gente? Eu não conheço, só a ciência, né? A gente tem que respeitar eles, né? A única coisa que a gente sabe, nem sei que produto que tem o produto das nossas limpezas aqui. É ou não é?
Ou seja, a ciência tem suas dificuldades também, né? E toda a ciência tem. Mas, agora eu vou entrar num contexto muito interessante, né? A advocacia humana. Ela, como eu falei, da mutação, né? Da ciência, né? Da pandemia, a gente nunca sabe o que virá amanhã. Mas a advocacia humana, ela lida com a mutabilidade humana. Nós também estamos mudando. E agora vai entrar um pouquinho entre o poder judiciário, né? Por isso o direito é fluido. O direito muda. O direito se adapta. E uns anos atrás, veja bem, nem se falava em casamento entre iguais. Hoje nós temos, né, essas técnicas. Não se falava de inseminação artificial, de barriga de aluguel. A ciência muda. Os humanos mudam. É ou não é? Agora, essa semana, eu fiquei sabendo de uma lei que entrou em vigor não sei se entrou, né? Foi uma conversação que eu vi uma famosa ali que comentou, eu até gravei, que vai ter abate para os animais que estão abandonados. E vão pegar essa carne para dar doar essa carne para doar na creche e nas escolas como merenda. Já está tendo isso aqui no Brasil. Não sei se já, mas muitos vereadores, né? Eu acho que é Rio Grande do Norte? Não sei, gente, eu não posso. É aqui no Brasil, tá? Então, sempre a gente tá, né? E é assim, né? Cada país vai mudando, a gente vai mudando esses paradigmas, né? Que a gente não tá acostumado. Mas eu amo animal, pra mim, assim, deu um baque, né? Ouvir sobre isso. Mas tem países que amam a vaca. A vaca é vista como uma sagrada, então elas acham... Imagina como elas pensam de nós, né? Comendo a vaca, é sagrado. É a mesma coisa, né? Muda o paradigma. Compreende? A gente adora comer carne, né? Enfim. Então a ciência muda, gente, né? E as relações humanas mudam também. Deixamos bem claro, a ciência de direito não é o retorno mais, né? Não existe mais retorno. As aplicações das constelações, a justiça ela é restaurada, né? Mediações, elas têm o seu lugar. Deixa eu colocar minha perna aqui, tá doendo, gente. Não tem mais como retornar, né? Mas a gente tem que entender. O mundo mudou, as relações mudaram e o clamor das relações sociais não consegue mais mudar. E só ser resolvido pela justiça. É ou não é? As relações humanas, elas não conseguem mais. Principalmente entre família, muitas vezes a gente vê que brigas, né? Parece que tem que ter justiça para tentar resolver algum conflito. Ali entra a constelação familiar, né? A gente começa a dar um novo olhar sobre essas situações onde nós humanos não conseguimos nem resolver atrito entre a própria família. Isso é dolorido, gente. Causa uma dor, né? A gente às vezes aumenta esse estresse em relação a colocar algo na justiça através de uma raiva, uma indignação, uma dor, né? Mas qual que é o objetivo da gente levar alguém para uma audiência? Também. É ou não é? Ele precisa ser resolvido de forma ampla, né? Onde não precisaria estar na justiça. E a gente não consegue, como os humanos, a gente fala de deveres,
né? A gente pede direitos, a gente sabe, mas deveres não. É ou não é? Deveres, a gente parece que a gente não consegue ouvir e falar como adultos. A gente sempre está com uma criança ferida. Porque se a gente fosse um ouvido e uma conversação adulta, nós seríamos diferentes. Então a gente tem essa deficiência interna. Porque a criancinha, ela sempre está ali, né? Mas a gente está em desenvolvimento e em evolução, né? Igual uma semente que gera uma árvore, né? Que dá frutos, assim um verme se transforma em um bebê e se transforma em adulto, né? Mas é bem isso, né? Não é um verme generalizado de forma, mas as nossas formas de como a gente emprega quando a gente vai para uma justiça, né? Então, olha só, o que as constelações familiares vêm fazendo no judiciário é dar esse poder amplo à consciência, é esse diálogo que eu estou falando aqui muitas vezes, né? E às vezes é muito difícil, principalmente aquele que levou alguma indignação. Obrigada. A cada ser humano que ele percebe o seu adulto, né, o fazer do que ele cabe de direito, resolver as suas próprias vidas. Olha só. Então, a constelação familiar, ela vem para que a gente resolva a nossa própria vida. Às vezes, né, tem algumas situações onde muitas vezes a criança e o adolescente sofrem. São dois adultos brigando por algo que eles não conseguem ser adultos e ouvir como adultos. Não, são diferentes pessoas de opiniões, né? Porque fulano é assim, porque... Mas quando se trata do filho, da dor do filho, se traz consequências. É ou não é? Então, a gente começa a perceber como adulto, né? E cabe do direito nosso. O direito nosso é resolver a nossa própria vida. Não um terceiro. É claro que existem algumas crueldades, né? Que realmente a justiça ela vem, mas hoje a justiça ela está ficando esperta também. Não é qualquer calunização, não é qualquer, agora eu me ofendi com você, agora eu vou entrar na justiça. Não é assim mais, gente. Tá acabando esse tipo de coisa. Eles dão prioridade. Eu lembro que em 2003, eu fiz uma audiência devido ao meu certificado de nascimento, o meu certidão de nascimento, porque eu fui registrada na minha cidade, só que eu era pequenininha, a mãe veio embora, demorava para fazer o registro, né? E nós viemos para São Paulo, e a mãe pegou uma carta de autorização com o delegado da cidade. E eles erraram a cidade, então eu tive que fazer audiência. E eu estava fazendo um curso, e o curso eles não iam me passar o certificado, porque eu estava como se fosse uma ilegal, imagina, um certidão errado, né? Então eu tive que marcar audiência e eu estava, com certeza, eu ia perder o meu curso, eu teria que fazer outra vez até que esse documento tivesse, né, pronto. O que houve? Eu fui lá conversar com a juíza, né, e ela falou assim pra mim, eu falei assim, mas eu preciso, eu lembro que eu falei assim, mas eu preciso, porque senão eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou ter meu certificado. Daí ela falou uma coisa bem assim, minha querida, tem coisas mais importantes que eu preciso fazer aqui. Ela foi muito educadamente, muito certeira no que ela falou, né? Tem muitas crianças aqui com falta de atenção, de uma doação com o pai. Já tá brigando, tem pais brigando na justiça, né, devido a esse filho. Adultos, né? Que muitas vezes eles mesmos poderiam resolver essa questão, mas não, né? Hoje em dia a gente tem adultos que são crianças, né? Esquece do filho, né? Ela falou assim que
Isso era prioridade. E era verdade, gente. A criança e o adolescente, eles têm uma defesa. Porque nós adultos, né, tem que ter a justiça, porque nós adultos a gente não tem capacidade de resolver essas questões, né, de maltrato, de abandono, enfim, né, brigar pela guarda do filho, né, e ninguém quer saber. Agora a acusação, falar que, né, a constelação familiar ela é uma maldição. Agora, ouvir a verdade, aí ninguém, o que é realmente a base de se relacionar, ninguém quer, né? Daí todo mundo foge, porque a constelação vem exatamente falar sobre isso, né? Que nós não somos mais criança, a gente é adulto, a gente tem que... E é assim que você vai ser feliz, porque se você está naquele mundo de sentimento, de raiva, de indignação, né, de achar, você não é adulto. Isso é um direito seu, entende? Então, quando ele se vê ali diante de resolver uma questão, né, e as constelações são mostradas a ele como uma alternativa naquele momento, ele consegue curar muitas coisas. Principalmente começa a ver que, poxa, eu sou uma pessoa adulta, eu consigo resolver por mim. Nós somos adultos, os dois entram em conceito, compreende? Por isso que me chamou a atenção a constelação familiar. Então, curar de ponto de vista das relações, melhorar assim a forma como ele lida com o externo. Então a gente acaba passando de ser umas pessoas melhores, né? Até pelos pequenos infratores, acho que eu falei ontem na aula de ontem, as pessoas que roubam, né? Porque não consegue amadurecer, né? Tá ali no infantil ali, foda-se o outro, vou fazendo de qualquer jeito, vamos roubar, vamos matar, né? Lindo, parabéns, né? Tudo bem, cada um vive como quer. Só que quando entra a constelação no Poder Judiciário, quando mexe com a ferida deles, porque muitas vezes também a gente tem que entender que são feridas ali. Ontem a aula foi fundamental e fala até uma cura muito interessante, às vezes, que muitas vezes falta. A gente tem que entender sem julgar também qual é o fundo. Mas essa pessoa ela tem que pagar pelas consequências que ela mesma provoca por ela. É ou não é? E eles viram que depois que eles fazem essa técnica no poder também, né, para esses pequenos infratores que muitas vezes atrapalham a vida do outro, né? Porque quem tira da gente, a gente que trabalha, soa, se dedica, né? A gente sabe do prejuízo, né? E eles viram que deu uma boa melhorada, eles pararam muito tempo sem fazer, porque geralmente sai da cadeia, continua, né? Sai da cadeia, continua. E com isso, essa técnica fez com que eles evoluíssem, né? Se posicionassem, porque mexe com o sistema, olha só, de falta de informações muitas vezes, né? Teve outra questão também de uma mãe, eu falei ontem, vou repetir porque tem gente nova aqui, né? De uma avó que lutava para a guarda da neta, queria neta para ela, então usou várias testemunhas contra a própria mãe da filha. E o Som Storch então colocou 2 bonequinhos, mandou chamar a menininha, acho que ela tinha 7, 8 anos, não lembro, 8, 6 anos, não recordo. Era pequenininha. Aí ele colocou as 2 bonequinhas, a menininha foi lá e foi na mamãe, ela queria ficar com a mamãe. A gente também tem que entender o direito da criança. A criança hoje em dia, a gente vê que ela vai escolher onde ela se adapta melhor também. É ou não é? Né? Não é uma acusação. E o sentimento do filho lá dentro, né, perante uma mãe? Como a gente pode arrancar um filho de uma mãe ou de um pai, né? Não é assim. A gente tem que entender a fundo. Ali tem uma raiz na família dentro. A gente não adquire somente a genética, a gente adquire um amor pela família dentro da gente, né? Claro,
Não vamos generalizar aquelas pessoas que ficam maltratando, mas por isso tem lei também, né? Tem o psicólogo, chama atenção, olha aqui, né? A constelação familiar também. Então, as discussões muitas vezes paralisam, né? E paralisa, como eu falei, a gente tem raiva, tem ódio, a gente quer, né, que o outro pague pelas injustiças que muitas vezes a gente sentiu, né? Mas isso vai resolver até um certo ponto, mas aquilo ficou algo, uma dor. Foi a justiça que resolveu. Na verdade, o que a gente quer que resolva é aquela pessoa que vem dizer uma palavra para nós. E a gente não consegue ter essa capacidade, muitas vezes que seria simples, né? E cerca das constelações familiares ajuda a gente, e ajuda muito. O que ajuda é olhar para a dor. Porque quando a gente vai para uma audiência é que a gente está com uma dor, né? Para resolver muitas vezes. Principalmente na área da família, penal também, né? Que a gente quer entender por que aquela pessoa fez tanta maldade, né? E a gente quer entender muitas vezes a fundo tudo isso, porque vira depois um trauma, né? E a gente leva o resto da vida com isso. E quando a gente consegue trazer isso à tona, isso acaba ampliando, mas a pessoa tem que querer, né? Ninguém é obrigado, igual eu falei, né, anteriormente, a constelar, né? E até porque a gente não salva ninguém. E nem deve, né, obrigar alguém. Então, dores são essas trazidas que precisam ser de atacar muitas vezes, né? Setar o ódio, de colocar as constelações, uma guerra fria. Principalmente, né, a gente vê que as pessoas elas têm raiva da constelação familiar sem entender, né, a fundo o que ela traz, né? Às vezes precisamos mais a fundo nas dores muito mais amplas, né, do que achar que as constelações são malignas. Então, por que aquela pessoa está atacando? O que ela quer dizer com isso, né? Por que ela está atacando aquela situação sem saber? Porque se ela estudasse, como eu estudei, se ela realmente entendesse, não faria isso. E isso muitas vezes acontece no Poder Judiciário, né? Às vezes é uma simples... onde a pessoa também ela tem que se assumir que ela está errada, sabe? Mas as pessoas às vezes é egoísta, né? Elas não querem, né? Então, gente, a gente tem que entender que também a ciência, ela faz parte da feminologia, né? A gente sabe que vem um vírus para causar um dano para nós. E esse vírus, ele vem dizer algo, né? Que a gente não estava preparado, que, né, a gente tem que ter noções de cuidados. Então, nem tudo que é ruim para que a gente evolua, certo? Também, ela fala aqui, essa advogada, achei muito interessante, que a lua, né, quando tem lua cheia, a gente fala da fenomenologia, o mundo também ele muda, né? De alguma forma, tem seus conceitos também aqui fora, né? O mundo aqui é um plano espiritual também. A lua, quando a lua é cheia, tem mais índices de pessoas com transtorno mental. Então, assim, é muita procura de psiquiatra nesse tempo, é muita internação em hospitais psiquiátricos. Olha só, né? Então, essas coisas, elas vêm dizer algo. Assim, né, a nossa fenomenologia do nosso sistema, através dessas... Quando aquilo que é ruim, que a gente quer achar ruim, às vezes quer trazer alguma coisa, que a gente tem que dar um olhar, né? Então, a ciência, ela faz parte da fenomenologia também, né? E muitas coisas nós não sabemos. Nem o motivo se tem tanto espaço na lua cheia, né? Que eu acabei de mencionar. Qual que é o espaço
né, para que as pessoas nesse tempo perdem a sua consciência, né, da loucura, de não estar mais presente na lua cheia. Nem o motivo que se tem tantos loucos nela, né, na lua cheia. Não sabemos por quê, né? Acontece essa fenomenologia, compreende? Mas que isso pertence também, entende? Isso pertence, né? Querendo ou não, essas coisas pertencem, não tem como mudar, né? Faz parte de algum fenômeno sobre todas as coisas. E ela mesma finaliza, né? Isso eu acredito. Sou Fernanda Abad, eu sou consteladora em constelação familiar. Eu abro facilitação, quem quer ver alguma coisa, fica à vontade. Amanhã eu vou falar sobre a história de Bert Hellinger. Ontem a live assim estava espetacular, né, gente? Quem estava aqui, tá gravado no YouTube, dá uma olhadinha lá, tem chavezinha, ó, que vai mudar muito a sua vida, né? Falta algumas coisas que a gente acha que sabe, né? E a gente vê que faz toda a diferença na vida da gente, né? Eu quero finalizar com uma frase aqui que eu coloquei, que para voltar um pouco, né, sobre esse assunto que ficou um pouquinho, né, amplo, e alguns já entenderam, principalmente sobre a constelação familiar, e ela é uma ciência, tem fatos, tá? E a gente tem que respeitar que tem pessoas que nem todo mundo vai querer, gosta de constelação familiar, mas tem muita gente procurando uma ajuda, né? E muitas vezes as pessoas se identificam assim como eu me identifiquei. Tanto é que fiz a formação em constelação e agora estou fazendo uma pós-graduação em sistêmica, né, familiar. E é muito gratificante, né, poder trazer essa ajuda, né, de cura. Mas é vocês, né, a gente começa a trazer a pessoa pro seu estado, né, que muitas vezes ela sente muita dores, né, então a gente começa a trabalhar nesse meio, e ela é muito certeira, né, porque ela vai direto no ponto, e não que seja isso, né, que isso seja a salvação, mas evita muitas coisas que a gente mesmo poderia ter se resolvido. Olha só. Vou falar um texto aqui do próprio Bert Hellinger. Qual é a maneira mais bela de mostrar o amor? Ele faz uma pergunta. Bert sempre faz uma pergunta, né? E foi através da pergunta que ele largou ser padre. Ele era padre, né? Ele largou o sacerdócio através de uma pergunta. E amanhã eu vou falar essa pergunta. E essa frase também, ele faz uma pergunta, né? Qual é a maneira mais bela de mostrar o amor? Como adultos agora, ouvindo como adultos, né? Às vezes é difícil, a gente tá lá na nossa dor, né? No sentimento, e sentimento é infantil. Muitas vezes a gente não tá como adulto, né? E quando a gente não tá como adulto, a gente não fala como adulto, a gente não consegue escutar como adulto, compreende? Então tá na dor, tá no sentimento, não tá presente, né? Porque quando a gente tá consciente, a gente tá como adultos. Olha só. Quando me satisfaço com o outro como ele é. Então, respeitando, mesmo se não está como adulto, né? Cada um busca a sua forma, né?
Mas quando a gente tem consciência, né, quando a gente quer uma mudança, a gente começa a ouvir. É ou não é? A gente começa a estar presente. Aquilo faz com que a gente está no dia de hoje. Bert Hellinger.